Olá! Então, tô ajeitando aqui os preparativos para a nossa transmissão, que começa daqui a pouco. Eu tô testando esse microfone, um microfone novo, com, com fones de ouvidos novos, né? Então, vou ver aqui como é que tá a nossa transmissão, ao vivo aqui pelo Facebook. Então, agora conferindo o áudio e imagem também, né? Áudio, imagem, tô com a minha colinha, já tá aqui. O assunto aqui sempre é pós-parto, nós estamos falando de pós-parto, de vida materna, empoderamento feminino. Coisas importantes para que nós, mulheres, possamos viver bem a nossa vida, cuidar bem dos nossos filhos, da nossa casa, da nossa família e de nós mesmas. É muito importante, né? A gente também saber dessas coisas, para a gente saber cuidar bem da gente mesma. Tá me ouvindo bem aí, querida? Quem que tá online aí, minha querida amiga? Tô vendo. Conferindo aqui áudio, imagem, som. Vendo se tá tudo certo, pra gente começar a conversar. Acho que tô um pouco rouca hoje. Tudo funcionando, que legal. Então eu tô falando aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. São 3 horas da tarde e 27 minutos. Joia, então testado aqui áudio, som, imagem, né? Dá uma posicionada aqui melhor, né? Ok. Então tô aqui me assentando aqui na nossa nave. Ok, então estamos aqui ao vivo nesse canal de transmissão, que é a minha fanpage aqui no Facebook, @Fernanda Pós-Parto, né? Se você ainda não segue, me segue no Facebook, me segue no Instagram, @Fernanda Pós-Parto também. Em breve vou estar divulgando o do canal do YouTube, tá? No YouTube também. E é isso. Muito obrigada quem está ao vivo, assistindo a gente. Deixe seu comentário. Deixe também dúvidas, perguntas a respeito do tema. E também pode sugerir assuntos, né? Porque o pós-parto, o universo materno é um universo bem amplo mesmo, né? Eu tô aqui falando de pós-parto de um ponto de vista preventivo. Eu ouvi muitas vezes nas minhas consultas de pós-parto, indo fazer consultoria em aleitamento materno, e também nas rodas de conversa, ouvi algumas vezes as mulheres dizendo: não me avisaram antes que seria assim, né? Não me avisaram antes que seria assim o quê? O pós-parto. Não, ela não conseguiu ali, né, tomar pé e consciência da realidade do mundo materno, como que ele realmente era. Então eu, como educadora perinatal, procurei encontrar uma forma de trazer esse universo do pós-parto, esse universo materno, de uma forma mais didática, uma informação mais segura, né, e organizada, para que as mulheres pudessem ali ter assim mais facilidade de absorver esse conhecimento, que independente da via de nascimento, se é por cesariana, ou se é por parto normal, se é parto humanizado, se não é, se é um parto tradicional, um parto normal hospitalar, ou se é um parto domiciliar,
Não faz diferença o tipo de parto. O pós-parto, ele é intenso. Ele é intenso para todo tipo de nascimento. Agora, você vai perceber no decorrer dessa conversa que algumas coisas que eu vivencio no meu parto vão influenciar no meu pós-parto. Então, que ele é intenso, tá? Porque as transformações são imensas. Agora, a forma como eu entro nesse pós-parto imediato, se é uma forma abrupta, ou se é uma forma suave, ou se é uma forma tranquila, ou se é uma forma assustada, isso sim vai fazer diferença. Então, o que eu tenho dito agora é: você pode se preparar para isso, você pode sonhar com o seu pós-parto, não apenas absorver, né, os cenários que estão aí para a gente poder, vamos dizer assim, comprar, né, entre aspas. Comprar entre aspas, a gente compra o discurso alheio, né, a gente carrega para casa e assume como sendo uma realidade para nós, quando a gente não tem conhecimento o suficiente para filtrar o conhecimento que as pessoas estão passando para a gente, as informações que as pessoas transmitem para a gente, tá bom? Então, eu vou trazer aqui para a gente uma imagem que eu estou procurando trazer, e quem já ouviu assim, né, vai poder ouvir de novo. Não é demais. Eu acredito que também não é cansativo, porque o mundo materno é cheio de novidades, enormes, imensas novidades, né? Então, assim, eu imagino, né, eu criei essa imagem no mundo materno como a gente está numa viagem, vamos dizer assim, né? Estamos aí numa grande viagem. Então a gente é mulher, trazendo aqui para nós, né, mulheres, a gente é mulher, e a gente pisa o chão, né, enquanto mulher, e a gente sabe que debaixo do nosso pé tem um chão, né? Mas não é exatamente porque a gente está vendo, olhando, é porque a gente pisa e consegue sentir uma consistência, né? Vamos dizer assim, a gente tem uma casa, a gente tem uma família, às vezes a gente está casada, às vezes a gente está fazendo faculdade, e a gente tem planos, e a gente consegue ter estes planos e executá-los. A gente consegue ter uma noção assim da vida da gente, com um senso de realidade, de concretude. E esse senso de concretude, de realidade, ele informa para a gente que o nosso chão, essa estrada pela qual a gente está caminhando, a estrada da vida, ela tem uma certa consistência que é bem firme, que a gente estuda e se forma, né? A gente trabalha e tem um salário, ou a gente progride profissionalmente. Então tudo isso são coisas assim que são previsíveis na vida da gente e que geram para a gente uma segurança e informam para a gente que a gente tem ali um chão para pisar, né? E nesse chão a gente caminha. E é dessa forma, caminhando pela estrada da vida, que a mulher ela se desenvolve, ela muitas vezes deseja se casar, se casa, ter um bebê, ou se ela não se casou, se ela entra na vida às vezes, né, materna, gestante, já não entra mais com tanta suavidade, muitas vezes não é com tanta suavidade, tá? Então eu estou falando aqui do ponto de vista de transições suaves, o mais suaves possíveis. Então vamos pensar assim, que a mulher, né, teve ali a sua vida e tal, resolveu se casar, e, né, tem tá desenvolvendo a sua vida, resolve casar, e aí, estando casada, ela resolve, né, sonha ali com o companheiro dela em ter um bebê. E aí ela engravida. Se ela se preparou para essa gestação, ela entra na gestação com todos os medos que as mulheres, né, podem ter estando gestantes, porém com um conforto de ter desejado aquela gestação. Já é uma transição mais suave do mundo como mulher, né, da vida dela como mulher, para a vida dela como mulher gestante. O que eu estou falando isso? Que independente dela ter desejado ou não, dela ter feito essa transição suave ou não, o que acontece
no mundo da gestante é que a vida dela já está em transformação. A própria gestação já é uma mudança bem grande na vida da mulher. Ela não é mais apenas ela está gestando, ela tem um bebezinho que está se formando ali dentro da barriga dela, no ventre da mulher. E tudo isso, assim, é repleto de muitos mistérios, né? A mulher vivencia o mistério da vida por dentro, né? E isso, por muito tempo na existência do ser humano no planeta Terra, foi um mistério profundo, 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 profundo. Somente recentemente, com as máquinas de ultrassom, ultrassonografia, ecografia, é que foi possível se visualizar aquilo que está dentro da barriga da mulher. Né? E isso tem também suas consequências, eu não vou entrar no mérito disso agora, né? As máquinas de ecografia evoluíram bastante, mas alguns estudos existem contra, existem estudos a favor, então eu não vou entrar no mérito disso agora. Mas o fato é que, né, rompeu-se aquele mistério do sagrado profundo da vida envolvido dentro do útero da mulher. Então agora a gente já tem ali uma noção mais clara daquilo que existe e acontece dentro da barriga da mulher, tá? Então, isso traz para nós algumas modificações de mentalidade, né? Traz para a gestação uma sensação de terreno parecido com o terreno que eu pisava antes de estar gestante. Tá? Estamos, assim, com essa imagem de estrada da vida e vamos dizer que eu estou viajando por ela. Então eu faço essa viagem desde quando eu nasci, né? Estou caminhando por essa estrada da vida. E quando sou mulher, eu tenho um terreno mais consistente. Quando eu entro na gestação, esse terreno já não é mais tão consistente assim, né? Eu passo ali por um período de adaptação. Normalmente, os 3 primeiros meses é um tempo de adaptação, que é o tempo muito importante, é o tempo de implantação da placenta. Eu estou trazendo isso como muito importante porque depois a gente vai voltar nesse assunto, tá? Então, assim, a gente tem o período que formam-se 2 coisas muito importantes no corpo da mulher. Uma é o bebê que está se formando e a outra coisa muito importante que sem ela não tem como gestar o bebê é a placenta. Então, a placenta, ela se conecta ali no fundo do útero, né? E a placenta tem aqui o bebê que está, né? Que também está crescendo. Então, eu tenho a placenta e tenho o bebê se expandindo dentro do útero, os dois, ao mesmo tempo. O bebê a gente sabe que vai nascer e a placenta, ela é um órgão completo. É ela quem filtra todos os nutrientes para o bebê e é ela quem gerencia os hormônios para a mulher, para o bebê também, tá? Mas principalmente ali para a mulher, por quê? Porque são esses hormônios que sustentam essa gravidez, né? O beta-HCG, aqueles hormônios todos ali estão tudo circulando ali pela placenta e dependem muito da placenta para circular. Bom, o que acontece então? Que eu vou me adaptando ali, vamos dizer assim, com a gestação, demora uns 3 meses para se adaptar. Essa adaptação com a placenta e com a gestação, vamos dizer assim, a mulher demorou ali uns 3 meses. Lembra? 3 meses de adaptação para a gestação. Então, quando eu me adapto, não significa que meu solo está firme novamente. Significa apenas que eu me adaptei a esse terreno de consistência um pouco diferente. Eu estava num terreno bem firme, como mulher, e entro na gestação com esse solo assim um pouco menos firme. Por que ele é um pouco menos firme? Porque é um terreno que eu não conheço.
Mesmo que seja a gestação de segundo ou terceiro filho, cada filho é diferente, cada gestação é diferente, cada gestação está num momento da vida diferente da mulher. Então, cada gestação é única. Então, ela entra num período um pouco diferente da vida da mulher, e cada gestação, então, é única. O que acontece, então? Esse momento da gestação, ele é único na vida da mulher. Então, por mais que ela se adapte, não é como era na vida dela antes de estar gestante. Por mais que ela tenha tido outras gestações, já tenha vivenciado as gestações anteriores, cada gestação ela é um período único. E aí aquela sensação de segurança, de chão que a gente pisa, de que a gente realiza, de que a gente faz e acontece, ela fica, uma percepção fica um pouco diferenciada. A gente fica um pouco diferente. Então, quando na percepção da nossa consciência das coisas. Então, assim, quando uma mulher ela passa, então, a se adaptar, né, depois do terceiro trimestre ali, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono mês de gestação, que ela está adaptada à gestação, quando ela já está adaptada à gestação, lá pelo nono mês, vamos dizer assim, por maior que ela esteja, por mais cansada que ela esteja, que ela deseja ter o bebê nos braços e encerrar o período gestacional dela, que é um momento que chega na vida da mulher, ela fala assim, não aguento mais, eu tô cansada, tá bom já de gestar essa criança, eu quero ter o bebê nos meus braços, chega, eu quero viver outra fase. Por mais que ela deseje isso, não é sem algum receio que ela faz isso, que ela deseja. Ela deseja, mas ao mesmo tempo ela tem algum receio. Porque ela vai entrar num novo período da vida dela que ela também não conhece, que ela também desconhece. Que também é novo para ela, independente de quantos filhos ela tenha, cada filho é um novo filho. Cada puerpério é um novo puerpério. Cada parto é um novo parto, cada gestação é uma nova gestação. Então não existe assim, eu já sou mãe de tantos filhos. Claro que ela pode ir aprendendo, tá? Se ela conseguir aprender de um parto para outro, de uma gestação, de um pós-parto para o outro, como vivenciar pós-partos mais alegres, mais amenos, mais suaves, transições melhores para ela, ótimo, ótimo, tá? Então, primordialmente, a gente acaba falando aqui para mães de primeira viagem, mas as mães de segunda e terceira viagem podem se beneficiar sim desse projeto, tá? Com toda certeza a gente tem visto isso acontecer. Principalmente para as mães que às vezes não se prepararam tanto da primeira vez, porque se elas se prepararam da primeira vez, então às vezes é só repetir a fórmula num upgrade, né? Numa espiral ascendente, tá? Então, a espiral ascendente também pode beneficiar a mulher, né? Numa aquisição de consciência. Agora, vamos dizer assim, eu vinha trilhando a minha estrada da vida como mulher, como gestante, e agora eu vou entrar no parto e no pós-parto. Só que o parto ele é um evento tão rapidinho que eu não chamo ele de território. Eu não chamo ele de estrada, eu chamo ele de ponte. Tá? Então o parto aqui para nós entra na nossa imagem como ponte. Ponte para quê? Ponte para o pós-parto. Né? Então assim, isso entrega ao parto menos importância de forma alguma. De forma alguma. O parto tem uma importância imensa na forma como eu chego nesse pós-parto. Então, se é um parto em que eu pude conhecer todas as intercorrências das minhas escolhas e decisões com relação a tudo que acontece comigo e com o meu bebê durante a condução desse parto pela minha a equipe de assistência, eu tenho condições de estar mais consciente, ter mais consciência dos meus processos na vivência desse parto. Então, quando eu delego, vamos dizer assim, todas as funções do meu parto para a minha equipe de assistência, então fica tudo na mão da equipe de assistência, meu médico que fez o parto, ou então a equipe que fez o meu parto. Essa equipe ela fica então de plenos poderes
das vivências que eu vou ter dentro do meu parto, se eu não me empodero deste momento. O que é, então, o meu empoderamento, né? Porque assim, se eu não me empodero, tudo que vier vem bem. E às vezes, tá, né, eu me sujeito, eu me coloco na condição de vivenciar alguma coisa que eu não gosto e não ter condições de reclamar ou precisar reclamar nas instâncias cabíveis e me ver constrangida a ter que fazer isso assim, para poder me defender. Então, existe uma coisa muito importante no movimento de humanização do parto, que é o empoderamento feminino. No empoderamento feminino, independente da instância, vamos dizer assim, é eu ter conhecimento e consciência, autoconsciência e autorresponsabilidade com tudo que me acontece como mulher. E trazendo isso para a cena de parto, é um momento em que a mulher vai estar vivenciando um acontecimento extremamente importante, marcante para a vida dela, nós como mulheres, né? E aí eu posso, então, conhecer tudo o que acontece comigo, tudo que vai acontecer, você pode saber. Vamos trazer assim para a pessoa correta, né? Você pode saber tudo que acontece com você, tudo que vai acontecer na condução do seu parto, né? Ou quem que está conduzindo o seu parto? É você? Ou é a sua equipe? Ou qual a condução da assistência que a sua equipe faz para você, né? Porque o seu parto você mesmo pode conduzir, mas a assistência, a equipe tem que conduzir uma assistência integrada com respeito à sua fisiologia, né? Que a fisiologia do corpo feminino, ela tem uma inteligência própria, né? E se alguma coisa está interferindo nessa inteligência própria, isso é tema terapêutico. E aí a gente pode falar um pouco mais sobre isso, que é a respeito das terapêuticas de limpeza de matriz, para poder a gente vivenciar momentos mais limpos, mais isentos, tanto fisicamente como emocionalmente, nos nossos processos de gestação, parto e pós-parto, tá? Então vou até anotar aqui, trazer limpeza de matriz para aspectos disfuncionais de parto e pós-parto. Então vamos continuar trilhando a estrada da saúde, da fisiologia, tá? Mas eu gostei muito de ter lembrado desse tema, foi um tema que nós conversamos nesse fim de semana, ontem eu estava rodeada no almoço de família, tinha gestantes, né? E foi uma coisa muito interessante trazer essa lembrança. Mas quando a gente está ali, então, no aspecto funcional, mesmo no aspecto funcional, completamente funcional, a gente vai ter intensidades emocionais importantes, né? Então, conforme eu atravesso essa ponte, como que eu atravesso ela, qual que é meu veículo, qual que é a minha bagagem, o que eu trago comigo de conhecimento, né, para essa cena de parto, porque se é um parto com uma cesariana de emergência, ou se é uma cesariana agendada, ou se é uma cesariana intraparto, ou se é um parto normal hospitalar, ou se é um parto natural, sem intervenções, ou se é um parto domiciliar, tudo isso influencia nessa forma dessa travessia, como que eu estou fazendo a travessia. E a forma como eu faço essa travessia influencia a minha chegada. Vou dar um exemplo. Então, nós estamos viajando, né? Eu estou aqui no meu carro, estou indo de um território ao outro, de um estado ao outro, vamos dizer, eu estou saindo do Paraná, né, em pleno inverno, e estou indo para o sul da Bahia, onde é sempre verão, né? Então, eu estou saindo de um clima frio e chuvoso, bem frio, e estou indo para um clima quente e úmido. Então, quando eu chego lá, eu preciso ter uma roupa mais fresca, eu preciso ter
um, um água fresca, eu preciso ter condições de me adaptar a esse clima, né? Ou então, se eu estou saindo de um lugar quente, indo para um lugar frio e começa a chover, eu preciso saber que eu preciso erguer os vidros do carro, porque eu estava ali tomando um vento gostoso, fresquinho, né? Eu preciso erguer o vidro do carro, eu preciso saber ligar o ar quente do carro, eu preciso reduzir a velocidade, porque se está chovendo, eu estou numa estrada seca, né? Eu entro, está chovendo em outra estrada, é claro que eu vou precisar reduzir, porque se eu não reduzir, posso derrapar, posso prejudicar a estabilidade do carro. Então, isso é muito nítido da gente perceber falando em estrada, né? Então, assim, na vida funciona da mesma forma, é só a gente ter uma noção de que a gente está passando de uma fase para outra. Não é à toa que as pessoas casam, que é um rito de passagem, né? Então, o parto, ele também é um rito de passagem. Agora, da mesma forma como é o casamento, a gente não pega, né, o nosso parto, o nosso casamento, e entrega na mão da cerimonialista, né, da equipe de cerimonial e diga, faz aí o que vocês quiserem, o que vocês acharem legal. A gente não faz isso com o nosso casamento. A gente tem certeza que você que casou, você pegou e cuidou de todos os detalhes, você procurou saber as cores, combinar com a decoração, combinar com tudo que era importante para você trazer significado para as coisas, né? A uma música você não escolheu aleatoriamente. Então a mesma coisa é o parto, também é um rito de passagem. E assim, por que então que a gente vai deixar na mão de uma equipe e a gente não sabe nem o que vai acontecer, nem como que essa equipe pensa, nem se ela tem respeito ou consideração por aquilo que eu acredito, pelas coisas da forma como eu desejo, né? Então existem também protocolos internacionais que ajudam a gente a tomar essas escolhas. Estudos que foram feitos internacionalmente, já pela Organização Mundial de Saúde, já está isso documentado. E aí fala assim, mas nós estamos no Brasil, a Organização Mundial de Saúde, tudo que é publicado por ela tem validade como se fosse documento nacional. Isso é uma coisa importante da gente saber. Então a Organização Mundial de Saúde diz assim, olha, não é legal assim passar um parto sem ter um acompanhante junto. Não é legal assim, você pode ter uma doula. Ou, tipo, não precisa dar o pique. Não precisa assim fazer manobra de apertar o fundo do útero, apertar a barriga. Então tem algumas coisas que já estão bem documentadas, outras já estão inclusive documentadas no Brasil, né, não só pela Organização Mundial de Saúde, mas nas normativas do Ministério da Saúde. Então, isso garante para a gente a possibilidade do empoderamento nosso, feminino, a respeito das coisas que acontecem com o nosso corpo, para que a gente possa vivenciar um parto de boa qualidade. O que é um parto de boa qualidade? É eu saber que eu fiz tudo o que eu podia fazer de melhor para mim e para o meu filho, não deleguei isso a ninguém, tá? Por que eu tô falando isso? Porque lá na frente a gente vai falar de culpa materna e tá muito ligado esse sentimento de culpa àquilo que eu não pude fazer por mim e pelo meu filho por não saber. Então isso alimenta muito sentimento de culpa. Eu poder fazer tudo que eu posso, com todo o conhecimento que eu tenho, é uma coisa que pode libertar a mulher do sentimento de culpa, tá? Então, assim, eu tô aqui, né, passei pela ponte do parto, fiz ali tudo que eu podia para ter o melhor parto possível, melhor experiência possível de parto, né? E tive ali a minha experiência e atravessei essa ponte. Então eu chego nesse outro território chamado puerpério com essa experiência de gestação e parto impressa na minha alma. E aí eu vou chegar aqui nesse ponto chamado pós-parto, pós-parto imediato, pós-parto pós-imediato, ali do momento que o bebê nasce em diante, e vou vivenciar primeiro as adaptações do pós-parto.
Essas adaptações do pós-parto têm muito a ver com o que você vivenciou no parto e tem, assim, muito a ver com uma coisa que eu estava falando no comecinho. Lembra que eu falei da placenta? Demorou 3 meses para você se adaptar com a presença dela. Então você pensa quanto tempo que você vai demorar para se adaptar com a ausência dela. Vou pegar uma água aqui enquanto você pensa. Quanto tempo que você vai demorar para se adaptar com a ausência dela? Pois então, se a gente demora ali uns 3 meses para se adaptar, demora uns 3 meses para a gente se adaptar com a presença da placenta, demora mais ou menos 1 mês para a gente se adaptar com a ausência dela. É rápido do ponto de vista, né, linguístico. 3 meses, 1 mês, nossa, 1/3 do tempo. Acontece que do ponto de vista, vamos dizer assim, prático da história, esse mês, ele não está acontecendo só isso, você não está se adaptando só à ausência da placenta. Vamos contar um pouquinho as adaptações. Você está se adaptando também, além da ausência da placenta, está se adaptando à inserção da amamentação, né? A amamentação, ela vai ser uma grande reguladora hormonal disso tudo, aos cuidados com o bebê. Existem cuidados específicos para a gente ter com o bebê, para a gente também sentir um conforto emocional e físico que vem desses cuidados que a gente está dedicando ao bebê. E essa adaptação hormonal como um todo, ela transforma a percepção que a mulher tem dela mesma e do mundo. Então, a gente está entrando num território, que é o território do puerpério, que eu chamo de território das águas. Esse território das águas, ele passa por dissolver completamente todo aquela noção de consistência de chão que a gente tinha, ou que você tinha, antes de estar gestante. Então, você, antes de estar gestante, tinha uma consistência de chão firme, um pouco menos firme estando gestante, passa a ponte do parto, chega no pós-parto, esse território ele já não tem mais a mesma consistência e, na verdade, a consistência dele é de água. Então, esse território das águas, que é o puerpério, eu convido você a perceber como que você quer chegar lá. Qual é o seu meio de transporte? Quais são as suas vestimentas? Você está preparada para um território das águas? Você tem capa, guarda-chuva, galocha? Você tem um barco bom e seguro? Então é isso que eu estou vindo trazer aqui para você. Um conhecimento para te trazer segurança na travessia do puerpério. Esse pós-parto, ele tem a duração de aproximadamente a vida toda, né? Porque nasceu o bebê não é para te assustar, é a pura verdade, tá bom? A pura verdade. Então, você vai se preparar para a sua vida inteira, você ter um bom lastro emocional, psíquico, físico, para você viver com a sua maternagem, com o seu pós-parto e passar a viver, assim, uma vida com menos culpas. Menos culpas. Quanto mais conhecimento você adquire a respeito do seu parto, do seu pós-parto, o quanto antes você consegue digerir isso, mesmo que você não esteja gestante, você já pode começar a trabalhar tudo isso. Tudo isso é uma forma da gente investir em paz na consciência. Investimento em paz na consciência não tem preço, tá? Não tem preço e eu tô fazendo essa live aqui para você do fundo do meu coração para trazer conteúdo para você poder vivenciar bem essa etapa da sua vida, tá bom? Esse conteúdo é para você. Então, o que que acontece? Como que eu vou chegar nesse pós-parto?
Então tem algumas coisas muito importantes que fazem a gente viver bem e viver uma vida tranquila, o mais plena possível. Por quê? Porque a sensação é de que nós somos seres da terra, nós pisamos a terra, nós caminhamos na terra, realizamos na terra, construímos na terra, somos mulheres da terra. Então, quando pensa assim que o puerpério é o território das águas, a gente fica assim, ai meu Deus, vou me afogar. Não, não precisa se afogar, mas você precisa de um barco, você precisa de um remo, você precisa de tripulação, tá certo? Então, o que é que eu estou trazendo para você? Estou trazendo essa informação para você poder escolher seu barco, treinar sua tripulação, né? Esculpir seu remo, saber escolher as suas ferramentas. Então, uma coisa muito importante para você saber que você precisa no seu pós-parto, você precisa saber como acalmar o seu bebê. Porque pensa, o bebê estava dentro da barriga, lá todo envolvido em água, pura água. E é ele quem está vindo para o ar e para a terra. Ele estava dentro da água. Então, como é que você vai fazer para acalmar o seu bebê? Você precisa saber quais são os elementos que acalmam de verdade um bebê. Sabe por quê? Porque acalmar um bebê é acalmar o coração da mãe. Acalmar um bebê significa acalentar a mãe e toda a família. Toda família quer ter um bebê calminho, né? Um bebê que se consola rapidamente quando chora, um bebê que mama e dorme, né? Todo mundo quer ter. Eu também, uma outra imagem que vem, assim, né, que eu estava falando a respeito das imagens que vendem pra gente a respeito do pós-parto, né? Vendem duas imagens pra gente. Uma é a imagem do caos, daquele bebê que só chora, não deixa ninguém dormir, que faz um monte de cocô, aquele cocô atômico que suja até as costas inteiras, o cabelo, tudo, e não dorme, vive com cólica. Esse é um cenário do caos, né? Do caos total, e que as pessoas vendem e passam para frente como se fosse assim para todos. E a outra imagem é a imagem do bebê que só mama e dorme, mama e dorme, mama e dorme, que é o cenário do comercial de margarina. Então, assim, a vida do pós-parto, ele não é nenhum nem outro. Às vezes parece com um comercial de margarina e às vezes parece com um caos total. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou esperar apenas o caos total e vou ter o quê? Ou vou esperar apenas o comercial de margarina e o que é que eu vou ter? Então, eu preciso me preparar para dias de sol e dias de chuva. E o território é de água. Então, chove no mar, faz sol no mar? Faz também. Tá? Então, como é que eu vou me preparar para isso? Uma das coisas é saber consolar o bebê, saber acalentar ele, saber que fora da barriga é muito diferente do que dentro da barriga, né? E existem estratégias para acalentar esse bebê, né? Existem estratégias que foram compiladas por um conhecimento chamado esterogestação. Tá? Quem quiser pesquisar, eu vou continuar trazendo aqui alguns elementos, mas por hora agora eu não sei se eu vou conseguir me aprofundar muito nisso, mas o que eu posso falar para você? Eu posso citar para você esses elementos, que alguns deles são muito intuitivos. Por exemplo, a gente pega um bebê no colo e logo faz o quê, né? Né? Balança o bebê, faz chiadinho. Por quê? Porque dentro da barriga não tem parado. Né? É sempre em movimento, e o movimento ele tem esse balanço, né? Ele tem esse balancinho, e é sempre com um ruído branco que a gente fala, né? É sempre chiado, que é o som dos órgãos internos da mãe trabalhando, é coração, pulmão, enfim, estômago, né? São os órgãos todos da mãe trabalhando, então isso gera um som para o bebê, que ele está ali sempre em contato. Água, né, ofurô, banho de balde, aguinha morna, né, o banho de ofurô, ele é altamente acalentador para o bebê. E tá embrulhadinho, né, fazer aquele charutinho, aquele embrulhinho do bebê, deixar ele bem contido. Isso também acalenta o bebê, né. Por mais que às vezes o clima esteja quente, né, o que a gente faz, né, deixa o bebê com menos roupa, aqui é uma região muito quente, deixa o bebê com menos roupa,
deixa só na fralda e enrola ele num pano de um algodão puro, né, aquelas fraldas costuradas uma na outra, aquela toalha fralda costurada. Existem muitas alternativas, né, para a gente poder estar fazendo os consolos com o bebê. Então temos aí a esterogestação, e aí o bebê ele tem essa condição de feto até o 3º mês de vida dele nascido. E alguns bebês vão gostar ainda muito desses consolos, desses confortos, dessas medidas de conforto, ainda até 3º, 4º, 5º, 6º mês. Alguns ainda vão gostar muito disso. Dormem mais rápido, dormem por mais tempo, né? Isso é muito importante. Outra coisa importantíssima, lembra que eu falei da tripulação, desse barquinho, desse barco, né? Se ele é grande ou se ele é pequeno, vai muito da gente, né? De como que a gente encara a vida. Então a gente pode ter acesso, então, a gente pode acessar essa nossa tripulação, que existe essa rede de apoio, que é natural, íntima, vamos dizer assim, que é formada pela nossa família, pela sua família, e tem essa rede de apoio que ela é profissional, pelos profissionais de apoio ao puerpério que orbitam aí a sua rede, né, o seu entorno. Então, a rede de apoio, ela é de fundamental importância, tá? Muitas vezes ela se forma intuitivamente. Muitas vezes se forma sem a mulher realmente se dar conta. Mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando nome nos bois, tá? Então, quando você se organiza para ver quem que vai ficar na sua casa quando o bebê nascer, quem que vai fazer a comida quando o bebê nascer, quem que vai colocar a roupa na máquina quando o bebê nascer, quem que vai abrir a porta para as visitas quando o bebê nascer, quem que vai fazer compra. Essas coisas, quem que cuida da casa, quem que gerencia algumas tarefas quando o bebê nascer, e deixa a mãe só por conta de se recuperar do parto, de se dedicar a um bebê, isso é uma configuração da rede de apoio. Então é muito importante. Então é legal saber, por exemplo, se a sua rede de apoio está bem organizada, se você está sabendo que você vai precisar de uma pessoa que realmente coloque a roupa na máquina, tire o lixo de dentro de casa, dê uma varridinha, dê aquela geral, para você poder ficar tranquila, para você poder ficar assim apenas por conta do bebê. Isso é muito importante, porque o bebê ele demanda atenção e você, além de estar se dedicando em exclusividade ao bebê, vamos dizer assim, porque aí o bebê, né, tem todas as questões do aleitamento materno, tem também todas as questões relacionadas ao seu equilíbrio hormonal, tá? Lembra que eu falei que demora ali um mês, mais ou menos de 30 a 40 dias para você se adaptar à ausência da placenta? É importante, é importante. Antigamente se falava resguardo, essa etapa, sem se saber exatamente por quê, né? Então eu também estou trazendo essa informação dessa adaptação do equilíbrio hormonal, porque demora mais ou menos esse tempo, tá? E não pense que depois que passar esse equilíbrio hormonal, você vai ficar como você era antes de estar gestante. Esse equilíbrio hormonal te leva para um lugar de mãe, para um lugar da sua alma novo, completamente novo, de mãe, daquele bebezinho que você tem nos braços. Então, ele leva a gente para um equilíbrio hormonal um pouco diferente, que deixa a gente num estado de alma um pouco diferente do que a gente tinha antes de estar gestante. Então, essa novidade é legal a gente posicionar ela, tá? É legal você também se empoderar dela, não ter essa expectativa de quando que eu vou voltar, né? Existe essa expectativa assim, quando que eu vou voltar? Claro, a gente volta a ter uma consciência o mais parecida possível da época de quando eu estava ainda sem estar gestante, a gente volta, mas não é nesse momento. Não é no pós-parto ali, no segundo, terceiro mês, demora, é um período que demora. E eu vou entrar nesse assunto numa outra live. Não vai dar para entrar hoje, tá? Quando que a mulher volta, eu vou ter que anotar aqui também.
né? Eu falei para você poder sugerir temas e eu também estou me auto-sugerindo aqui porque os temas vão brotando. Quando que a mulher volta? Ah, eu quero voltar para o meu peso, voltar para o meu corpo. Peso, corpo, vamos dizer assim, às vezes pode até demorar um pouquinho, mas volta, pode voltar até antes de quando que volta essa percepção, essa autoconsciência de mim mesma, de identidade própria, relacionados ao período de antes de eu estar gestante, tá? Tem um tempo para isso e a gente não dá para ter expectativa de que isso acontece rápido, isso demora para acontecer, tá bom? Demora. E é, e esse período, só para você ter uma ideia do puerpério como um todo, o puerpério como um todo, pela Organização Mundial de Saúde, é considerado até o segundo ano de vida do bebê. Lembra que eu falei que o puerpério dura a vida toda? Não é uma piada, tá? Mas é assim, porque o bebê nasceu, né? O bebê nasceu pós-parto. Não falei puerpério, falei pós-parto. É o pós-parto, dura a vida inteira. Agora, o período do puerpério, que é esse período em que a mulher ela tá tão conectada com o bebê, que chega a interferir na saúde dela, na saúde do bebê, tudo que ela sente, passa, vive ou viveu, é ali até o segundo ano de vida do bebê, tá? Então, assim, a rede de apoio ela é muito importante, tá bom? É a nossa tripulação, é a sua tripulação quando você for entrar no barquinho do pós-parto, tá? Então, assim, se você não tem junto de você mãe, tia, parentes próximos que podem te ajudar no gerenciamento da sua casa quando o bebê nascer, você pode e deve contar com pessoas de rede de apoio profissional, tá? Uma faxineira, uma diarista que pode estar com você, se organiza, tá bom? Se organiza, a gente gasta com tanta futilidade, tá bom? Compra tanta coisa para o bebê que ele quase nunca vai usar, roupas e tudo mais, brinquedos, economiza e se organiza para você poder ter, se você não tiver pessoas da sua família que possam fazer isso, ter profissionais que possam, tá? Uma faxineira, uma diarista, um organizer, é muito útil, tá? Se você não puder fazer você mesma ou outra pessoa da sua família, ter profissionais da sua rede de apoio. Faz uma reserva para uma consultoria em aleitamento materno, vai te economizar muita lata de leite, muita preocupação com alergia, tá? Às vezes por pouca coisa, por um erro de pega, ou às vezes por um problema banal, às vezes as mulheres podem se sentir desencorajadas a amamentar. Não passe por isso. Não precisa passar por isso, tá? Faz essa reserva que vai te economizar muita dor de cabeça. Outra coisa importante na rede de apoio profissional é a doula de pós-parto, tá? A doula de pós-parto ela não cuida só do aconselhamento em aleitamento materno. Além de ser uma aconselhadora e uma consultora em aleitamento materno, a doula de pós-parto, ela pode avaliar na sua rede ou na sua rede de apoio, no ambiente da sua casa, o que é que ali não está te fazendo bem e poder te ajudar a orientar a sua rede de apoio para poder te ajudar da forma mais sadia possível, mais saudável possível. Então, ali muitas vezes a mulher, se ela não está podendo estar amparada pela mãe ou pela sogra por uma pessoa próxima, a doula de pós-parto, ela é uma pessoa que pode estar auxiliando muito, tá? Inclusive na preparação para você estar vivenciando o pós-parto de uma forma mais plena para você. Bom, esse pós-parto, vamos dizer assim, uma das coisas também que ajuda muito a gente viver bem é a recepção do bebê. Né? Às vezes a gente existem mulheres, não sei se é o seu caso, mas que vão até o consultório do pediatra antes do parto e conhecem o pediatra, né? Ficam ali sabendo quais são as condutas desse pediatra. E a forma como o bebê é recepcionado no pós-parto faz muita diferença na forma como ele reage ali no puerpério. Então, por exemplo, se eu tenho um bebezinho, ele nasceu e pôde vir direto para os meus braços, independente se for normal ou se for cesariana,
eu tenho essa condição de ter um médico que, se foi numa cesariana, eu poder acolher meu filho nos braços, botar ele mesmo no pele a pele, tirar aquele campo cirúrgico meu, dele, né? E botar ali no pele a pele verdadeiro, né? Não só bochecha a bochecha, mas peito com barriga, meu peito com a barriga do bebê, com o peito do bebê, assim, trazer ele para esse acolhimento verdadeiro mesmo, materno. Isso é muito importante. E no parto normal, natural, nem se fala. Nasceu, o bebezinho vem direto pro peito, pro colo da mãe, né? Ou para cima da barriga da mãe. Isso é muito importante, porque eu estou tirando o bebê daquele ambiente quentinho, acolhedor, cheio de água, e estou trazendo ele para um ambiente em que o ar está numa outra temperatura e que ele está saindo de dentro da água, indo para o ambiente aéreo, e ele estava num ambiente completamente acolhido, apertadinho, gostoso, né, bem aconchegado, e vem para um ambiente onde ele está solto, sem aquela contenção toda. Então é muito importante ele receber esse primeiro consolo, vamos dizer assim, ele ter esse registro desse primeiro consolo. Tá? Isso é uma demonstração de amor. Uma outra coisa importante também é o corte tardio do cordão umbilical. Fala-se corte tardio, eu mesmo não gosto muito desse termo, para mim é um corte adequado, né? Um rompimento, um corte adequado do cordão umbilical num tempo bom, um tempo em que pelo menos o cordão umbilical já não esteja mais pulsando, tá? Então, na verdade, se o corte imediato ele é desaconselhado, já também por legislação nacional e internacional. Mas os médicos mais convencionais se atêm ao tempo de relógio. Tá? Então vamos ter uma atenção com isso, você pode também se atentar com isso, né, nesse empoderamento, né, feminino, vamos dizer assim, que o tempo de relógio ele não corresponde necessariamente ao nosso tempo biológico. Isso a gente já sabe que funciona assim, né? O tempo de relógio ele não corresponde ao tempo biológico. Então, o tempo em que o cordão umbilical ainda pulsa, às vezes ultrapassa 3 minutos, 5, às vezes até mais. Então, é importante acompanhar isso com carinho, com cuidado. Por quê? Porque existem muitos aspectos que influenciam isso, né? Aquele sangue que estava na placenta, que é do bebê, que passa pelo cordão umbilical quando o bebê acabou de nascer, esse sangue pertence ao bebê. Porque a placenta é um órgão de filtragem para o bebê de sangue, do sangue da mãe para o sangue do bebê. Às vezes o bebê nasce e ali ainda está correndo aquele sangue. Esse sangue ele é rico em oxigênio, auxilia na transição do meio de respiração, né? Porque ele respirava pelo cordão umbilical e agora ele vai começar a respirar pelos pulmões próprios, pelo nariz. E aí essa transição, ela pode ser suave, pode ser abrupta, pode ser suave, né? Então, se eu faço o corte imediatamente, aí o bebê tem que respirar rápido. Aí às vezes até dói, por isso o bebê também chora às vezes, porque dói aquele desprendimento imediato do pulmão, né? É uma transição que não é tão suave assim, né? Muito pelo contrário. Então, quando eu tenho a condição de permitir que o sangue continue fluindo ao mesmo tempo em que o bebê se adapta à respiração, isso também ajuda muito a informar para o bebê que aqui do lado de fora também é legal, também é gostoso. Eu também posso vivenciar transições suaves aqui do lado de fora, né? Um acolhimento também que a gente pode fazer com o bebê é esse. Então, fazer o corte o mais tardiamente possível, esperar de preferência parar realmente de pulsar, é só, né? Vamos dizer assim que aqui é o cordão umbilical, né? Aquele cordão umbilical, eu vou segurando, ele vai, né? Ele tem uma pulsação,
E aí, conforme ele vai diminuindo aquela pulsação, ele vai ficando fininho, 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 até que fica só uma gelatininha esbranquiçada assim, e a gente sente que aquela pulsação ela vai raleando, 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 até que para. Até que vai ficar um tempo, e não tem problema nenhum esperar. Não tem problema esperar. Pode ir, ficar sem pulsar, e eu tô aguardando de verdade, me certificando disso. A única coisa que pode fazer, assim, interferência nisso, alguma questão clínica, talvez, de necessidade de assistência ao bebê ou à mãe, que são intercorrências raras. Raras, a grande maioria dos partos, a grande maioria dos bebês, das mães, eles ficam bem no parto. A grande maioria. Tá? Então, assim, as intercorrências de saúde verdadeiras mesmo, muitas vezes são raras e algumas são iatrogênicas. São criadas pelo excesso de olhar medicamentoso de algum treinamento dos médicos que eles têm, às vezes, na faculdade ou nas especializações. Quando é um treinamento mais fisiológico, né, que a gente tem mais do ponto de vista das parteiras, das obstetrizes, a gente tem muito menos intercorrências, isso é dado internacional, tá? Não estou falando do Brasil, e no Brasil também, tá? Mas assim, estou falando de estudos muito sérios, realizados em países com certificações assim, científicas já bem atestadas, bem documentadas. Quanto mais especializações medicamentosas e cirúrgicas, maiores as chances do parto ter intercorrências medicamentosas e cirúrgicas. Tá? Não é uma coincidência, é uma questão de olhar. Tá? Bom, gente, a gente está se aproximando a 1 hora já de live. Tá? E eu tô aqui falando de puerpério, território das águas, como que a gente chega, né? Como é que a mulher passa essas etapas da vida dela, como que você, mulher, aí entra então na gestação, como é que é esse sentimento da gestação, parto e pós-parto, né? Como é que é esse território do puerpério, né? As emoções da mulher. Então, uma das coisas importantes da gente saber no puerpério, e já se aproximando então aqui do nosso último tema, é saber que quando a gente entra no puerpério, para a gente se sentir bem com ele, é saber que a nossa psique ela fica diferente, a nossa percepção de consciência da gente mesmo, autoconsciência e consciência de tudo que acontece ao nosso redor, ela fica diferenciada, né? Então, isso é um fenômeno chamado puerpério. E uma das significações um dos significados mais característicos dessa fase da vida da mulher é que a psique dela, ela se une com a psique do bebê, né? Vamos pensar o seguinte, assim, né? Tava a mãe, né, gestante, e o bebê aqui, né? Era um corpo só. Aí o bebê nasce e vem para o colo da mãe, já não é mais um corpo só, mas a psique é uma só, tá? Então, por isso, o bebê sente o sentimento da mãe como se fosse dele próprio, e a mãe também tem essa condição de sentir o sentimento da criança como sendo dela própria, tá? Só que nesse primeiro momento, quem vai expressar mais esse sentimento é o bebê. A mãe ela vai poder expressar também esse sentimento, né? Mais adiante. A gente fala assim, eu sei o que meu filho está sentindo, né? A gente sabe bem o que o filho está sentindo, mas isso exige um pouco mais de maturidade, vai indo mais adiante. Mas a mãe, ela tem essa, vamos dizer assim, essa regressão de consciência, que na minha opinião não é regressão coisa nenhuma, é uma evolução, na verdade. Por quê? Porque a mãe, ela precisa ter essa psique unida com a psique do bebê para facilitar os cuidados com o bebê.
Isso é a condição nossa, humana, vamos dizer assim, né? É uma condição muito apurada da nossa espécie com relação aos cuidados com os nossos filhotes, né? Então, os nossos filhotes, eles têm desejos específicos, têm condições específicas de sobrevivência. E uma das coisas que o bebê faz, tendo essa psique unida com a psique da mãe, é expressar no corpo do bebê aquilo que a mãe não está se permitindo ver nela mesma, tá? A gente chama isso de expressão da sombra, tá? Aquilo que, né, uma pessoa, por exemplo, aquilo que você não quer ou não consegue perceber conscientemente que pertence ali à sua vida interior, ao mundo dos seus sentimentos e sonhos, desejos e anseios, aquilo que você não consegue perceber conscientemente e é importante para a vivência de você como mãe, do seu bebê como bebezinho, ele pode expressar no corpo dele. Então, o que a gente observa? Esse conhecimento entrega para a gente uma chave muito importante de saúde, de empoderamento para nós, mães, de uma condição da gente até mesmo curar os nossos filhos, de perceber o corpo dos filhos da gente. Por quê? Porque se um bebê ele apresenta alguma disfuncionalidade em toda a primeira infância, do 0 aos 7 anos, ele está profundamente conectado com a psique da mãe, tá? Profundamente conectado e principalmente no comecinho da vida. Então vamos dizer assim, a psique da mãe e a psique do bebê, né? Então tá ali. A mãe eu vou botar por baixo porque a mãe ampara, tá? A mãe ampara. Então, vamos dizer assim, eles têm uma conexão profunda, vamos dizer 100%, tá? 100%, coladinho aqui, né? Então, conforme o bebê vai crescendo, né, a gente vai tendo um descolamento dessa consciência, dessa psique, né, também chamado de corpo etérico, tá? A alma, é uma alma conjunta, tá? Como se fosse uma alma só. Então, assim, a criança, ela se alimenta da psique da mãe. E se tem alguma coisa nessa psique aqui, que está sombreada, em sombra, que a mãe precisa ver e não quer, a criança ela tem essa condição de mostrar nela mesma. Então é aí que a gente tem os eventos de bebês que choram demais, a gente pode perguntar o que é que o bebê está chorando da mãe que a mãe não está querendo chorar. O que é que essa mãe não está querendo chorar? Quais são as angústias dessa mãe que ela está calando, que ela está aguentando assim? Porque tudo que a mulher aguenta, assim, o bebê, ele não tem essa trava. O bebê, ele não tem. Então é aí que a gente vê, assim, às vezes, os bebês que choram demais, os bebês que adoecem demais. E aí, muitas vezes, ao invés da mãe olhar para si mesma, como é que eu estou me cuidando, como é que eu estou sendo cuidada, o que é que eu estou me permitindo viver, como é que está meu ambiente, é um ambiente que me respeita? É um ambiente que respeita o meu pós-parto, o meu puerpério, a minha maternagem? Ou é um ambiente disfuncional, que todo mundo entra e está falando alto e entra a qualquer hora e eu estou amamentando, eu fico constrangida? Então é um bebê que às vezes tem muita cólica. Ou é um ambiente que eu não estou tendo ninguém para me ajudar, eu estou tendo que fazer tudo, eu estou tendo que cuidar da casa do filho mais velho, eu estou angustiada. Oi, querida. Pois é, então a gente está falando aqui de pós-parto, né? De altos cuidados, autocuidado. Eu como mulher, como que eu me preparo para vivenciar esse pós-parto, né? Então essa preparação, às vezes que eu não soube como fazer, às vezes ela vai refletir ali na saúde do meu filho, né? Pode se refletir na saúde do bebê por causa disso, pelo processo de espelhamento da sombra. Ele tem a capacidade de mostrar no corpo uma sombra que a mãe às vezes não está em condições de ver
ou de lidar com ela. Então, o que acontece então? Uma chave, né? Vou entregar uma chave aqui para você. Para quem já viveu isso, é uma forma de ressignificar. Então, você pode ir trazendo isso assim, para ressignificação ou para cura mesmo ali, atual, né? Seu bebezinho tá ali e ele apresentou, vamos dizer assim, um desconforto, uma cólica. Ah, é cólica, ah, é cólica. E às vezes, assim, será que é cólica? Vamos embrulhar ele, um embrulho bem apertadinho, bem gostosinho, balançar, ou dar um banho de ofurô, né? Trabalhar algumas medidas de conforto, de alívio, né? Ou às vezes o bebê está ali remelento, não está respirando direito e é gripe. Aí já põe logo o nome. Ah, é gripe, meu bebê está com gripe. E ali assim, será que é gripe ou será que é alguma coisa que a mãe não está querendo chorar? E o bebê precisa, né? Expelir em águas, em águas, em águas, até a mãe poder, em algum momento, se encontrar com aquele conteúdo da alma dela, que ela está precisando chorar, para liberar o bebê de ter que ficar fazendo ele por ela isto. Então, quando a gente tem um filho pequeno, até 7 anos de idade, que apresenta qualquer distúrbio físico, a gente precisa se perguntar: por que meu bebê ou minha criança está precisando mostrar isso para mim? Eu quero liberar ele. Como que eu faço para liberar ele de ter que mostrar isso para mim? Né? Às vezes pode ser uma febre, às vezes é algum outro desconforto, dor de barriga, dor na perna. Ah, é dor de crescimento. Tá bom, vamos ver então o que é que eu estou precisando crescer também. Então isso é uma comunicação que a criança faz com a sombra da mãe, tá? Uma sombra da mãe, ou vamos dizer assim, né? Se é uma criança que está ali sendo cuidada por um cuidador próximo, então ela conecta com a sombra do cuidador mais próximo, tá? Mas então vamos dizer assim, estamos lidando aqui com a mãe, então é a mãe, tá bom? Partindo desse pressuposto. Pois é, então, existem muitas coisas que a gente pode tirar de ensinamento com esse pressuposto de que a criança expressa a sombra. Tá? Então, existem muitas formas da gente lidar com isso, curando a gente mesmo e curando o filho da gente, né? Que às vezes a gente tem um corpo forte, vamos dizer assim, não vai expressar os sintomas. Um corpo forte, assim, blindado, às vezes já com resistências psíquicas e emocionais. Às vezes a gente não vai se permitir, vamos dizer assim, né? Às vezes sente uma coisinha ou outra, uma dor de cabeça, toma um analgésico e passa, né? Mas aí o filho dói mais na gente. Quando o filho dói mais na gente, a gente fala assim: nossa, mas por que meu filho está passando por isso? O que é que ele está vivendo que eu não estou querendo ver? A gente pode se perguntar, né? Porque daí a gente tem a condição de liberar verdadeiramente, não apenas medicar e esconder o sintoma, tá? Porque daí a liberação, ela traz uma saúde verdadeira. Alguém me perguntou a respeito da culpa, né? Uma das coisas que a gente faz para se livrar da culpa na vida materna é conhecimento. Uma coisa é saber que a vida materna ela implica em culpa, naturalmente. Meio que não tem como fugir disso, né? Mas como é que a gente faz para aliviar a culpa materna? Como é que a gente faz para aliviar a culpa materna? Ter conhecimento. Quanto mais conhecimento eu tenho do que realmente precisa uma criança para se desenvolver e eu ponho isso em prática no meu desenvolvimento pessoal, né? Porque uma criança ela precisa de um pai e de uma mãe sadia, de um pai e uma mãe equilibrados emocionalmente, de um pai e de uma mãe estáveis materialmente também e emocionalmente também. Então, quanto mais eu trabalho na minha vida, tenho gratidão pela vida e vou me desenvolvendo para ser uma pessoa melhor e dar de mim o melhor para os meus filhos, essa culpa ela fica aliviada. E quanto mais eu sei o que realmente precisa uma criança, o que realmente precisa uma criança? Presença, limite, amor, antecipação, nossa, né? Não para ela, não é ansiedade nem nada disso.
A gente precisa se antecipar às necessidades de uma criança. A gente não pode esperar a criança precisar de uma coisa para depois a gente providenciar. Isso gera um sentido de escassez e falta que não tem necessidade. A gente já sabe que a criança vai precisar. Por exemplo, quem usa fralda, né? Criança que usa fralda, a gente já sabe que a criança precisa de fralda. Se usa fralda de pano, a fralda tem que estar limpa e lavada. Se usa fralda descartável, tem que ter no estoque. A gente não vai deixar uma criança ficar suja, porque a sujeira na criança ela gera um sentido de abandono que causa uma impressão nela. Então, assim, isso a gente já sabe, eu estou falando de coisas simples, só para usar de exemplo. Só para usar de exemplo. Existem coisas mais complexas. Por exemplo, eu já sei que a minha criança, ela tem um costume, criancinha pequena ali com 2 para 3 anos, que está iniciando sociabilização, né? E aí ela acha que o mundo inteiro gira em torno dela. Ela começa a perceber outras crianças, começa a perceber que existe um mundo ao redor dela. E às vezes ela não quer interagir, às vezes ela não quer cumprimentar as pessoas. Então, o que eu posso fazer? Eu, como mãe, vou esperar ela chegar lá e fazer malcriação com as pessoas? Não. Eu vou conversar antes. Olha, nós vamos passear, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E lá vai ter muita gente legal, uns amigos da mamãe que a mamãe adora. Então, quando você chegar lá, você cumprimenta as pessoas, tá bom? Faça um combinado com ela. Então, aí ninguém se irrita, ninguém precisa ser maltratado pela minha criança, porque todo mundo acha bonitinho, ninguém vai achar ruim. Mas eu sei que ela precisa ter hábitos saudáveis. Eu sei que é importante para ela saber que existe um limite. Esse limite, muitas vezes, as pessoas falam assim, como se fosse assim, a criança precisa ouvir não. E às vezes não é um não que ela precisa ouvir, é uma orientação, tá? Então fala-se muito em disciplina positiva, eu realmente não tenho domínio sobre isso, mas o que eu sei é que as crianças precisam ser orientadas com antecedência aos momentos de estresse. Então eu já sei que eu vou me estressar com aquilo lá, para que eu vou me estressar? Eu vou me antecipar a isso, né? Eu já sei que criança pequena, por exemplo, precisa de lugares para se esconder. Então, eu não vou ficar impedindo ela de entrar dentro do armário da cozinha. Eu não vou fazer isso. Eu vou criar espaços dentro da minha casa adequados para que ela entre, para que ela se esconda, né? Porque é importante para ela. Então, são coisas desse tipo, tá? Então, tá, queridos, maravilhosos, pessoas lindas do meu coração. Eu tô aqui, então, falando de pós-parto e já entrei um pouquinho em primeira infância. E normal, né? Falei que pós-parto é eterno. E o puerpério, sim, o puerpério tem um tempo mais delimitado, né? É importante também a gente trazer isso. E eu sou Fernanda Leite, sou doula, educadora perinatal, não falei ainda, né? Mas estou falando agora. E estou trazendo essas lives aqui no mês de maio, toda segunda e quinta, nesse horário das 3h30 às 4h30. Então tá, já estourei meu tempo. Beijo bem grande. E é isso aí, até quinta-feira. Até.